25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. Bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz para Deus, canta para Ele e não ganha nada. Já a música cristã, você canta, ganha dinheiro, faz show, ganha aplausos e abraço. Nada contra, mas não chama isso de louvor, porque na verdade é um louvor a si próprio. Como vocês viram na chamada, o Donald Trump e o fazer a América grande novamente. Lembrando, eu vejo aqui pessoas xingando, ofendendo o Donald Trump, falando que ele é isso, que ele é aquilo, entendeu? Tirando sarro, por quanto? Fazendo brincadeiras, porque a economia dos Estados Unidos está afundando, mas eu sinto muito por vocês. Na verdade, todas essas coisas são programadas e ele está seguindo um processo, está jogando o próprio país numa merda, está jogando o seu próprio povo na uma merda para culpar outros países. A ideia dele é culpar a China, é culpar a Rússia, enfim, é arrumar algum culpado para dizer que é o culpado da economia deles ter quebrado. Mas para isso, eles têm que quebrar a economia deles mesmo. Veja o que está acontecendo na Argentina. O próprio Milei impôs uma dificuldade ao povo, o país está na miséria, para depois arrumar. Entendeu isso daí ou não? Se você não entendeu, então fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês que os Estados Unidos já fez isso em 69. Uma marca que por 185 anos foi sinônimo de força, tradição e inovação. De repente surge uma notícia. A fabricante de equipamentos agrícolas, com sua história gravada a ferro e fogo no coração da agricultura dos Estados Unidos, começa a fechar suas portas. Fábricas inteiras estão sendo desativadas. Milhares de empregos estão sendo perdidos. E a mudança de produção para o México ameaça a permanência da marca no território que a viu crescer. Em um país onde a agricultura é muito importante na economia, John Deere sempre foi o pilar que sustentava a força produtiva no campo. Essa empresa é uma das maiores empresas de tratores dos Estados Unidos. E lembrando, ela é um pilar da economia americana e ela está quebrando. Quem quebrou ela propositalmente, quem está quebrando os Estados Unidos propositalmente é o Donald Trump. E como ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso impondo taxas aos países do mundo. Ou seja, eles criaram um sistema onde, para levar vantagem, eles distribuíram as suas fábricas no mundo, mas acontece que países como a China estão se igualando a eles. Isso aconteceu em 69. Havia países que já estavam alcançando eles nos Estados Unidos. E eles precisaram bolar um plano naquela época para que derrubassem todos e eles ficassem grande e sozinho. E eles bolaram. E eu vou contar para vocês como Brasil e muitos outros países ajudaram os Estados Unidos a ser grande sozinho. Agora, o Donald Trump percebeu que a China os alcançou, está na rabeira deles. O Donald Trump
percebeu que mesmo com sanções impostas desde 1972 até o dia de hoje, mesmo assim, eles cresceram e estão na rabeira. Então, eles bolaram um plano para derrubar todos. Mas, para isso, eles têm que criar uma dificuldade interna, fazer com que você acredita que está sendo roubado, fazer você acreditar que a coisa está mal, quando não está. É muita malandragem. E eu vou falar para você. Mas neste For decades, the United States has alternated between confrontation. Vocês viram aí a John Deere. Agora, vocês vão ouvir falar das madeiras, que na verdade eles compram madeira do mundo inteiro. Quem você acha, para onde você acha que vai as madeiras do Amazonas aqui? Quem é o grande comprador dessas madeiras? Por que tem tanta madeireira ilegal se no Brasil não se constrói tanta coisa com madeira? Logicamente, vai de navio para os Estados Unidos. E o Canadá é outro fornecedor de madeira para eles. Escuta aí. And collaboration, frequently applying unfounded countervailing and anti-dumping duties against Canadian softwood. Let's be clear. Canada does not dump lumber into the United States. O que antes parecia uma disputa comercial, agora ameaça desestabilizar toda uma indústria vital para o país. 35% é o que o governo dos Estados Unidos decidiu adicionar à tarifa sobre a madeira de pinho canadense. Este aumento súbito e dramático nas tarifas não é apenas uma cifra. É um golpe direto no setor da construção dos Estados Unidos, uma indústria que já se encontra em uma... Vocês entenderam? Ele taxou a madeira. Já tinha taxado outros produtos do Canadá. Mas agora ele taxou as madeiras, ou seja, ele praticamente esfolou as construções civis, que vão ficar muito mais caro e aquele americano não vai conseguir comprar a sua casa a não ser por um preço mais alto. Quer dizer, eles vão comprar, mas vão pagar muito mais. Com isso, o povo começa a reclamar. E vai reclamar de quem? O povo vai reclamar de quem? Ele já tem um culpado. Nesse caso aqui da madeira, é o Canadá. No caso de carros elétricos, é a China. No caso de tecnologia, é a China. Então eles vendem essa ideia que aquele país é que é o culpado. Mas na verdade eles taxaram. Eles disseram para o povo que a China estava taxando os Estados Unidos. Isso não existe. Nunca existiu. Mas acontece, quem está taxando é ele. E logicamente aquela pessoa vai pagar muito mais caro, porque a fábrica, se ela foi taxada, na verdade ela repassa a taxa e quem paga é o consumidor. Então, o americano está pagando tudo mais caro. E é lógico que o americano vai reclamar. Mas tem um culpado, é a China. Com isso, eles fazem com que todo o povo americano odeie o chinês. No caso da construção civil, eles fazem com que o americano odeie o canadense. No caso da soja, ele faz com que o americano odeie o brasileiro, porque a soja está mais cara. A China cortou 1 bilhão de toneladas de soja que comprava dos Estados Unidos e agora está comprando do Brasil. Então, os Estados Unidos se ferrou, o povo americano se ferrou, o agricultor americano se ferrou, mas salvou a economia aqui do Brasil. Era isso que eles queriam. Porque agora eles têm um motivo. E é
tudo o que eles querem. Ou seja, eles estão criando uma distração como a vida inteira eles fizeram. Começou com a Guerra Fria. Todo dia tinha uma ameaça de bomba, todo dia tinha uma invasão russa que você viu nunca, mas nunca aconteceu. E através de filmes de Hollywood, eles fizeram filmes falando mal com invasão. Todo filme o russo estava invadindo os Estados Unidos, invadindo uma ilha, entendeu? Então eles vendiam que o russo só queria invadir. Mas na verdade, só quem invade é o próprio Estados Unidos. Eles são, olha no mundo aí, pinta no mapa o mundo aonde eles já invadiram e aonde a Rússia invadiu, e você vai ver que o grande invasor é os Estados Unidos. E sempre com ameaças de bombas, que fulano tem uma bomba disso, fulano tem uma bomba aquilo, mas o único país que soltou 2 bombas atômicas foi o próprio Estados Unidos. Ninguém ousou fazer isso, a não ser eles. Mas eu disse a vocês que vou falar como eles enganaram o mundo em 69. E os governos aqui do Brasil, da época, endossaram. É logicamente que não foi só do Brasil, foi da América do Sul praticamente toda. E toda a Europa e todo mundo foi enganado. O próprio povo americano foi enganado. Mas foi um golpe fatal para que eles fizessem e dominassem a economia do mundo sozinho. E pudesse se gabar da sua fartura de dinheiro, da sua fartura de comida, fazendo com que povos inteiros, países inteiros, quisessem migrar para lá. Mas o que esses países não prestam atenção, esse povo não presta atenção, que toda a miséria desses países é fabricada pelo próprio Estados Unidos. Momento de extrema fragilidade. E embora os números falem por si, o impacto real é mais humano e mais incerto. Para muitos, a guerra tarifária entre os Estados Unidos e o Canadá parecia um conflito distante, uma disputa econômica e sem grandes repercussões no cotidiano. Mas, à medida que as tarifas aumentam, o verdadeiro custo começa a se revelar. O impacto das tarifas de 35% já está sendo sentido nos preços da madeira, e isso afeta os custos de construção. A promessa de soluções habitacionais mais acessíveis, feita por líderes políticos, começa a se desfazer. Em estados como Califórnia, que enfrentam constantes incêndios florestais, a necessidade urgente de reconstrução agora está sendo barrada por preços de madeira que dispararam. E a situação é ainda mais grave em locais com um mercado imobiliário já pressionado por décadas de escassez de moradias. Country that is going to be very... Agora eu estou passando os vídeos aqui daqueles pontos chaves da economia, onde a taxação afetou e bastante. Mas agora eu vou dizer o que os Estados Unidos fez na década de 60 para dominar o mundo inteiro. Ele começou a vender para os governos de todos os países que o petróleo iria acabar. Naquela época, o mundo inteiro, dentro dos Estados Unidos, estavam a febre daqueles carrões da Ford, da Chevrolet, o Cadillac, o Impala. Bom, quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Os Maverick, só carrão de motor de 12 cilindros, 8 cilindros, e aquilo consumia. E o povo estava fissurado por esses carrão, Dodge Dart, lembra? Quem lembra? E aí, as ruas eram cheias, aqueles carros, era um posto de gasolina atrás deles. Mas os Estados Unidos começou a vender que a gasolina do mundo estava acabando. E a propaganda aqui nas televisão brasileira e nos jornais e as revistas americanas é que o petróleo estava
acabando. Então parou, na mesma hora, se parou dentro dos Estados Unidos a produção desses super carrões. Não tinha mais produção. Começaram a fabricar os carros compactos mais econômicos porque a gasolina estava acabando. No Brasil, na década de 70, fizeram para poder sobrar a economia, para poder sobrar a gasolina que estava acabando, se fizeram o carro a álcool. E o carro a álcool, então na época os carros não eram híbrido, ou eles andavam aqui no Brasil, eles andavam com álcool ou com gasolina. E o governo daquela época começou a incentivar a compra de carro a álcool. E muitas pessoas comprou carro a álcool e depois de 4, 5 anos não tinha mais álcool. E os carros tinham que ir para a reforma para transformar ele em carro a gasolina. Mas o intento americano deu certo. O Brasil só mandou gasolina para eles porque aqui estava acabando. Mas na verdade, eles rumaram lá para o Oriente Médio, foram para lá e compraram a maioria daqueles países, hoje países que você vê aí na televisão, que são riquíssimos. Na verdade, eles não são riquíssimos. A riqueza dele está que os Estados Unidos comprou todos os petróleos dele. Então, ele tem todas as produções de petróleo vendido para os Estados Unidos. Pode pesquisar aí na década de 70 que tem países aí do Oriente Médio que tiraram o rei. Porque o rei não queria vender para os Estados Unidos o petróleo. Aí o que os Estados Unidos fez? O que ele sempre faz. Tira aquele governante que não concorda com eles e coloca um fantoche lá para fazer a vontade deles. É isso que aconteceu na década de 70. Então, lá no Oriente Médio, todos os reis que não aceitaram fazer negócio com os Estados Unidos foram arrancados do poder e colocado lá um fantoche que está governando. Esse fantoche está governando até o dia de hoje. O último fantoche que você viu aí foi na era moderna. Que você viu. Mas que eu estou falando é nos anos 70. Então os senhores Estados Unidos, eles têm esse costume. Eles criam uma dificuldade, eles criam uma condição. Eles são vendedores de ilusão. Eles vendem a ilusão que aquilo está ruim. Como eles são dono de televisões, dono de rádio, dono de tudo que você imagina, que vende imagens. Então, eles acreditam. E outro ponto, os evangélicos. Porque você fala muito de Deus, então você é de Deus. O evangelho fica de boca aberta e aí aceita tudo que vem de lá. Ele come um Deus atravessado com chifre e tudo e nem percebe. Tudo isso aí no nome de Deus. Deus. Mas é assim que é vendido. Então, vocês ficam aí debochando de Donald Trump? Para com isso. Very rich. It's a country that we're very proud of, but it's going to be very rich. As Trump tariffs create global uncertainty and rattle stock markets, the auto sector finds itself caught firmly in the crosshairs. Annetta has been looking at the impacts of the trade turmoil on Volkswagen, as well as other challenges facing the German giant. A Volkswagen, uma das líderes mundiais no setor automotivo, registrou perdas que ultrapassam US$ 1,5 bilhão nos primeiros 6 meses deste ano, resultado direto da política tarifária adotada pelo governo dos Estados Unidos. Outras gigantes da indústria... Entendeu agora qual é a fumaça americana? Lá em 69 foi a queda, foi o petróleo vai acabar.
O petróleo acabou, gente. Que o petróleo está acabando, está esgotando. É uma fonte esgotável. Temos que desenvolver novas tecnologias. Aí o Brasil aqui foi carro a álcool. Mas deve ter carro até a peido aí, porque o petróleo iria acabar. Agora uma pergunta. Hoje, em 2025, dia 22/9/2025, quantos trilhão de carros a mais está rodando, todos com petróleo, e o petróleo não acabou? Muito pelo contrário, estão se achando mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí vai um lembrete para vocês. Por que que o Donald Trump não quer carro elétrico? Por que ele é contra carro elétrico? Por quê? É porque eles são donos de 80% do petróleo do mundo. Se o carro elétrico proliferar, eles vão enfiar aonde essa gasolina? Então é lógico que o cara vai ser contra. É lógico que o cara vai ser contra. Mas vamos continuar ouvindo aqui. Indústria, como General Motors, Stellantis e Tesla, também sofreram quedas significativas em suas receitas, com prejuízos que superam os bilhões de dólares. Walmart, símbolo de preços baixos e abundância. Agora vocês vê, eu mostrei a fábrica da Volkswagen praticamente quebrando. Praticamente, não é quebrando, mas com dificuldades financeiras. Agora eu vou te mostrar a maior rede de alimentação dentro dos Estados Unidos. Vai vendo aí, ó. Vive uma crise. Os números não mentem. Segundo o levantamento da Consumer Reports, mais de 40% dos clientes que entram em uma unidade do Walmart saem de mãos vazias, sem encontrar os produtos básicos que procuravam. Mais grave ainda, desde o início deste ano, a Food and Drug Administration determinou o recolhimento de milhares de unidades de alimentos ligados a fornecedores da rede, incluindo carnes, laticínios e até camarões congelados suspeitos de contaminação radioativa. Como o gigante que ditou os preços da economia americana por décadas, agora se vê encurralado por recalls, denúncias de má qualidade e clientes em fuga, e como o governo de Donald Trump Você entendeu agora? Com isso, ele está causando um caos dentro do seu próprio país, criando medo nas pessoas. Para que as pessoas tenham medo, quem está ferrando os Estados Unidos é a China. Quem está ferrando os Estados Unidos é a Rússia. Agora, para falar a verdade para você, eu já estou com 72 anos de idade. Eu nunca vi nada russo para se vender aqui, a não ser vodka. O que a Rússia vende pra gente? Carro. Começou a vender um carro, um tal de Lada aí, que não deu certo. Foi lá pros anos 90. Não deu certo. Então aonde é que a Rússia está atrapalhando a vida dos Estados Unidos? Sabe aonde que é? É porque eles não aceitam viver sobre domínio americano. Eles querem ser livre. Mas o americano não concorda. Ele quer que você use tudo deles, que você compre as Coca-Colas, enfim, tudo que eles fabricam tem que ser jogado pro mundo, porque você é inferior. Na verdade, eles inventaram muita coisa, mas depois que foi inventado, vem outras ideias e não tem como parar. O primeiro é difícil fazer, mas depois que alguém fez o primeiro, segura. Porque você não vai segurar. Entendeu? Mas bora lá continuar a ouvir aqui o dono de tranqueira. Influenciou nisso. A cena se repete em diferentes estados. A cada semana, novos alertas. Só em julho, 4 produtos diferentes vendidos nas lojas do Walmart precisaram ser recolhidos. Entre eles, quase 368 mil quilos de bacon de peru da marca Oscar Mayer.
25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. If you're planning to fly to the U.S. this summer, you might notice fewer flight options. New data shows a massive drop in demand for air travel between Canada and the U.S., forcing airlines to cut seats and scale back routes. As portas da América estão se fechando. Onde antes havia filas intermináveis, hoje restam cadeiras vazias. Agora, você percebeu o que eles estão criando? Tudo isso aí que eu estou mostrando para vocês foi criado com a taxa que o Donald Trump inventou. Mas a desculpa é que a China estava muito grande. China estava muito grande e o medo era da China passar ele. Eles são donos do maior exército do planeta, de tudo enquanto é espécie de bomba, e os únicos com coragem de soltar bomba atômica em alguém. Então por que isso? É porque eles querem ser o primeiro sempre, eles não aceitam ser o segundo. É como diz um ditado, eles não aceitam ser... Só quer ser... Eles não aceitam ser... Só aceita ser, entendeu agora? Isso, jamais. Só isso. Você entendeu? E eles querem manter a hegemonia. Então, olha aí o que eles estão fazendo. Quantas vezes eu já ouvi aqui no Brasil, lá na Argentina está acontecendo isso. O Milei disse que para resolver o problema da economia, ele teria que jogar a economia na merda e depois recuperar. Não é isso que está fazendo o Donald Trump? A taxação, quem é o idiota a ponto de saber que a taxação não vai ferrar o seu próprio país, o seu próprio povo? Quem é idiota? Mas parece que está cheio de idiota. Inclusive aqui no Brasil, porque ficam fazendo piadinha, debochando, enquanto isso ele está executando o plano. Mas o que você vai fazer para mudar? Nada. Você não faça nada, só não acredita. Não tem o que você possa fazer, mas não acredite nessa historinha, que é a história da caronchinha e das grandes. Porque na verdade, todas essas taxas são planejadas. Porque agora você imagina, vocês se lembram do Covid? Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aqui, ó. Vou deixar adiantar, quem sabe já vai passar para ele aqui. O que está acontecendo com os portões de entrada de uma das maiores economias do planeta? Nos últimos meses, o tráfego internacional despencou de maneira histórica. Os números impressionam. Em alguns aeroportos, a queda chega a 70%. Em outros, beira os 80%. Um colapso que não se explica apenas por sazonalidade ou crises pontuais. A explicação começa em decisões políticas. Tarifas de 25% sobre alumínio, cobre, madeira e aço estrangeiros foram anunciadas como um caminho para tornar a... Você entendeu? Então ele propositalmente taxou essas coisas para que as pessoas viajassem menos. Não fosse para os Estados Unidos. Com isso ele está quebrando a rede hoteleira lá de Miami. Orlando, todos aqueles parques temáticos estão passando um perrengue. Mas de propósito, é um perrengue, só que o culpado é a China, o culpado é a Rússia, ou sei lá mais quem que eles dizem que é culpado. Não é eles. Ele está se esforçando para ajudar a fazer a América grande novamente. E eles estão atrapalhando. Mas, na verdade, isso aí é pensado milimetramente. Depois, eles vêm com a solução. Depois de apertar essa situação, de criar uma miséria, oxalá que vocês vão ver ele querer que o Congresso aprove uma lei para ele se reeleger novamente. Oxalá. Entendeu? Mas seja lá quem for, se ele não conseguir aprovar, ele vai ter que botar um cara lá que esteja 100% alinhada com as merdas dele, que continua essa merdeza aí.
Porque se ele perder, aí essa coisa acaba do dia para a noite. Mas ele não quer que acabe, ele quer que continue até naquele patamar, para depois ele virar o herói, o salvador, o cara vestido de branco, o salvador da pátria. Isso é o plano. E aí a América fica mais rica do que já estava. Por quê? Se algum país não concordar, eles vêm para cima com o seu exército. O único problema que eles estão ainda pensativos é porque eles não sabem exatamente o poderio bélico da China. Então, quem tem medo. Então você pensa milimetramente, que você não sabe. Mas tem como você saber. Sabe como? Você cria essas guerrinhas, como lá na Ucrânia, que é um país belicamente fraco, mas você fica ali futucando uma onça que você sabe que você não aguenta. Mas é que você não vê a hora daquela onça dar um bote, despedaçar lá o treinador, para que você possa contratar alguns atiradores para acabar com o país. É isso que eles querem. Porque a Rússia pode acabar com aquela guerra em meia hora. Então, fica aqueles ataquinhos milimétricos ali, porque eles ficam testando. E eles estão querendo fazer isso em Taiwan, que Taiwan seja o bode expiatório para a China, para testar as forças da China. Mas a China não é boba e nem nada, e nem nasceu ontem, só mostrou o que ela tem, falou, vem para cima aqui que você vai ver. Agora, ele vem para cima da Venezuela. Que é a Venezuela? O que a Venezuela tem? Petróleo, gente. A maior bacia de petróleo do planeta está lá. E é isso que ele quer. Ele só não atacou daquela vez porque a Rússia interviu. Agora, eu não sei o que está acontecendo. Mas até agora, eles estão por ali. Mas não atacaram. Vem aqui, deixa eu te contar uma coisa para você. É porque é tanta confusão que eles fizeram que o foco está grande. Se eles atacam, a economia que já está balançando, você vai movimentar exército, avião, tanque e aquilo gasta. Aí o buraco que está assim fica desse tamanho. Então, mesmo você com um exército poderoso, mas com a economia balançando, você se lasca. E aí onde vem o calcanhar de Aquiles. O outro era até inferior, belicamente. Mas você está cambaleando, ele vem, dá-lhe uma cacetada na cabeça e acabou. E o gigante desaba. Mas bora lá continuar aqui. A América rica novamente. Mas as consequências atravessam fronteiras e chegam aos balcões de check-in. O turista estrangeiro pensa duas vezes antes de gastar mais para entrar em um país que parece, cada vez mais, se fechar em si mesmo. O reflexo. President Trump signing an order just a few hours ago for a 25% tariff on auto imports taking effect next Wednesday. Let's take a listen. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. US President Donald Trump has announced a 25% tariff on all car and light truck imports into the country. O que acontece quando um poder político decide transformar a economia global em um campo de batalha? As grandes potências econômicas estão em choque. Em uma decisão inesperada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre veículos e partes de veículos importados, sem aviso, sem negociação, apenas uma assinatura. O que parecia ser apenas uma movimentação isolada, agora é uma questão de sobrevivência para gigantes da indústria automobilística mundial. Em um anúncio feito em um tom resoluto, Trump disse:
Se você não produz aqui, não pode vender aqui. Em um piscar de olhos, o mercado de carros nos Estados Unidos, que por anos foi um terreno fértil para fabricantes de todo o mundo, se transformou em um campo de batalha. Agora você imagina, esses carros que mostrou aí são alemão, Volkswagen, alemã, Audi, tudo, são alemãs. A fábrica é na Alemanha, mas eles têm montadora dentro dos Estados Unidos e distribui as suas peças mundo afora. É assim que o carro fica barato para montar dentro dos Estados Unidos. Agora o Trump vem e diz, se a empresa não tiver uma fábrica dentro dos Estados Unidos, não pode vender dentro dos Estados Unidos. Quem é que vai ter essa fábrica? A não ser a Ford e a Chevrolet, que também não tem, tá? Porque é tudo fora do país e é só montado lá. Isso aí eles criaram naquela década que eu falei, de 70. Eles criaram essa coisa aí. Mas agora eles querem reverter. Ele quer que todas as fábricas sejam lá. Só que elas estão espalhadas mundo afora, até dentro do Brasil. Você entendeu a situação econômica que está o americano? Aquele cara que podia comprar o carro novo quando quisesse, ele ainda pode, mas bem mais caro. Só que a fábrica está virando nos 30, porque ela tem que repassar o preço para o consumidor. E aí, como é que fica? É menos gente comprando, ou seja, se você costumava ganhar 2.000 todo mês, de repente você começa a ganhar só 1.500. Só que você já tinha dívida dentro daqueles 2.000. E aí você tende a quebrar. Então, eles estão criando essa quebradeira e o único culpado é a China e a Rússia. E a Índia, desculpa, a Índia, a China, a Rússia e a Índia. Mas eles não, eles são de Deus. Bora lá. As montadoras alemãs, BMW, Mercedes-Benz e Audi, já estão sendo forçadas a reavaliar suas estratégias. A BMW, com sua gigantesca fábrica em Spartanburg, na Carolina do Sul, foi a primeira a sentir. Mercedes-Benz, com sua planta em Tuscaloosa, e Audi, com suas operações no México, também foram atingidas. Elas enfrentam uma escolha difícil: elevar os preços e arriscar perder a base de consumidores americanos ou absorver as perdas e comprometer suas margens de lucro. Para as montadoras, nenhuma... In Washington, 9:30 a.m. in Delhi, most Indian goods imported into the US face a 50% tariff. Tudo começou com uma decisão política, uma linha na legislação que parecia não ser importante. Uma tarifa de 50% sobre os bens importados da Índia. Mas essa pequena linha esconde algo. Em agosto, o presidente Donald Trump anunciou o aumento das tarifas de importação sobre os produtos da Índia, um movimento que afetaria bilhões de dólares em transações. No papel, a justificativa parecia proteger empregos americanos e reduzir a dependência de potências comerciais consideradas rivais. Mas o que essa decisão não revelou imediatamente foi o impacto que ela teria sobre a saúde pública dos Estados Unidos. A Índia, maior fornecedora de medicamentos genéricos do mundo... Agora que eu queria falar aquela hora e parei. A Índia, juntamente com a China, é o maior fabricante de remédio genérico do mundo. 80% dos remédios vendidos dentro dos Estados Unidos são de origem indiana e chinesa. Se o dono de tranqueira botou uma taxa, o remédio fica mais caro. E fica mais caro para quem? Vocês sabem, não me venha com essa conversa. Vocês sabem que nos Estados Unidos não tem tratamento de graça, a não ser nas faculdades. Mas o governo não te dá saúde gratuita. Aí você imagina, o remédio genérico mais caro. Se o genérico está mais caro, o outro já era mais caro.
E aí, sabe o que vai acontecer? Você, americano, vai para Nibiru. E sabe como? Batendo palma. Você vai para Nibiru. Lembra do Covid? Aonde esse mesmo cidadão não quis comprar vacina, ele era 100% negacionista. Só mudou de ideia quando o número de mortos chegou a 30 mil dentro dos Estados Unidos. Debaixo de pressão, vocês se lembram. Mas agora, taxando a Índia, os remédios vão ficar mais caros. Aí, neguinho, se tu não puder comprar remédio de pressão, remédio de diabetes, remédio para tratamento do seu coração, você, vai para Nibiru. E o que é pior, batendo palma. Mas o culpado é a Índia, o culpado é a China, o culpado é a Rússia. Eles não. Eles são de Deus. Será? Acorda, acorda. Principalmente você que é crente. O que diz o livro de Daniel? A besta do Apocalipse é um país que, se você não render homenagem a ele, você não compra, você não vende, você morre de fome. Só que você, o teu pastor picareta, te ensinou que você ia ficar de canequinha numa fila pedindo comida. Mas não é. A besta do Apocalipse está bem claro lá no livro de Daniel. É um país, e no Apocalipse também, é um país que governa sobre todos os outros. E quem não aceitar a imagem daquele país, o país tem uma imagem, não tem? E quem não aceitar a imagem daquele país, não compra. Isso aí é conhecido como embargo econômico. Não vende, não vive, morre todo mundo de fome. E vocês, crentes, o que é que vocês estão fazendo? Não, eu não estou dizendo que vocês têm que fazer revolução, não. Eu estou dizendo que vocês têm que pular fora e não apoiar nada disso. Porque isso aí não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. Nada, absolutamente nada, é só isso. Mas quando você apoia, a sua digital fica nas costas. A minha não, a tua sim. E se você for esperto, agora eu te disse. Agora você sabe. Vamos finalizar isso aqui. Deixou de exportar. Eu sou Jorge Luiz. Esse é o podcast Rádio Web Xixová. Falo da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tiver internet. A Rádio Web Xixová, que é essa montanha aqui atrás de mim, Xixová na língua tupi quer dizer pico mais alto. Então a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, litoral, Brasil. Muitos dos ingredientes essenciais para a fabricação de remédios. E o que ninguém previu foi que essa escassez afetaria mais de 40% dos remédios usados diariamente por milhões de americanos. Eram os remédios para o dia a dia, como antibióticos, insulina e medicamentos contra o câncer. Num país onde mais de 80% dos medicamentos genéricos são importados da Índia e da China, essa decisão deu início a uma cadeia de efeitos colaterais que ninguém esperava. É uma questão de sobrevivência. Dr. Ezequiel Emanuel, que é um renomado bioeticista e professor de medicina, explica. Quando você coloca uma tarifa dessa magnitude sobre ingredientes farmacêuticos, não está apenas afetando o comércio, está afetando vidas.